Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos informações aqui bem complicadas em relação a De La Cruz. O pau cantou, né? Vamos dizer assim, um pau comeu nos bastidores envolvendo a seleção do Uruguai. Desentendimento sério lá com o técnico, né, do Uruguai, o Bielsa. Vocês vão saber real motivo por isso que o De La Cruz foi cortado da seleção e retornou ao Flamengo. Vou passar todas as informações para vocês. Temos também informações importantes sobre o Pablo, que está gerando algumas confusões, né, nos bastidores. O Flamengo não está conseguindo negociar porque o jogador não aceita reduzir seu salário. E também temos informações sobre o Arrascaeta, que está fora dessa partida internacional, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Mas sem delongas, vamos pro vídeo após esse pequeno trecho aqui, eu passo todas as informações para vocês. Senta para falar do Flamengo, de novo com problema em relação ao Arrasca, que está aqui na nossa tela. Lesionado, a gente tem, por falar em tela, temos uma tela com números do Arrascaeta. Arrascaeta pelo Flamengo na temporada 11 jogos, 8 como titular, tem a média aí de 66,9 minutos por partida, 2 gols e 2 assistências. Sem dúvida alguma, um jogador importantíssimo, histórico, mas que nos últimos anos a história dele tem sido sempre recheada por lesões, hein, Eugênio? A gente falava agora há pouco de um Palmeiras que está em reformulação, né? Vários jogadores daquele time de muito sucesso de alguns anos atrás, já foram embora. Esqueci de citar, inclusive, quando eu falei do Palmeiras, o Felipe Melo, né? O Davidson e outros que faziam parte do... O Felipe muito mais presente do que o Davidson. No Flamengo, já existe também uma reformulação. O próprio Gabigol foi embora e tantos outros foram embora. Hoje é um time do Flamengo bem diferente daquele de 19. Restam o Gerson, que foi e voltou, o Bruno Henrique, que continua dando resposta, e o Arrascaeta, que já não está no mesmo nível. Você esqueceu de um. Felipe Luiz. Que agora é técnico. Em outra função. Que agora em vai outra lá. função. O Flamengo tem alguns jogadores que têm apresentado problemas crônicos, problemas físicos crônicos. O Arrascaeta é um deles. O Cebolinha é outro. O Cebolinha não joga. Joga 1 ou 2 partidas, machuca de novo. Joga 1 ou 2 partidas, machuca de novo. Não dá para contar com o jogador. O outro, que chegou há bem menos tempo, mas que ano passado também ficou a maior parte do tempo fora, é o De La Cruz. Deveria ser a opção ao Arrascaeta, né? Poderia Mas que tem jogado mais atrás no Flamengo. Jogado como segundo volante. Esse ano não se lesionou ainda, foi dispensado agora da seleção uruguaia, mas não por lesão, né? Ele tem condições de jogo, ele deve jogar sábado contra o Inter, mas que é um jogador que ano passado passou o segundo semestre inteiro sem a condição ideal de jogo. É importante avaliar o custo-benefício disso, já que o Flamengo hoje é tão profissional, né? E eu acho correto que seja profissional. Você tem que, é claro, entender o peso que cada jogador tem no aspecto emotivo, mas você precisa colocar na prática. Qual é o retorno que ele está me dando nesse momento? Ele vai jogar, vamos colocar aí, né? Tantas partidas no seu máximo, ou entra sempre sem conseguir jogar tudo que ele pode jogar? A que ponto vale a pena manter esse tipo de jogador? Vai para a seleção, sempre volta machucado. Então tem que ver, o Arrascaeta já está no Flamengo há muito tempo. Até que ponto vai esse ciclo dele, porque você fica dependendo do jogador, contando com ele, imaginando que ele vai te dar uma resposta, e vira e mexe, ele se machuca. É algo para você pensar, dentro de um planejamento profissional, até que ponto vale a pena estender tanto essa permanência dele. É uma pena porque, do ponto de vista técnico, não há discussão que você precisa de um Arrascaeta quando você tem um Arrascaeta. Eu acho que já é um ponto da carreira dele, porque há algum tempo, quando tinha aquela questão do pubis pré-mundial e forçava a barra, parecia algo que você poderia planejar até um afastamento que nunca houve para resolver o problema. Não me parece ser o caso nessa altura da vida e da condição física dele. É preciso reavaliar mesmo até quando e como você terá esse jogador. Parece que está aproximando desse momento, porque parece notícia velha, né? Você fala assim, a Arrascaeta está fora, é a notícia que a gente mais deu. Pelo menos desde 2022. Há muito tempo se não já, diante né, disso. Eugênio? São 3 anos. Se não diante disso. Então, são 3 anos, pelo menos. E ele se machucou no meio do jogo, né? 40 minutos de jogo. Do Uruguai, estava de titular. Durante muito tempo ele antes do Bielsa, né?
Ele ia para a seleção uruguaia, mas não era titular, ficava no banco. Na própria Copa do Mundo ficou no banco a maior parte do tempo, acabou entrando no último jogo e fez um belo gol, mas enfim. É que o Bielsa, ele tem um estilo bem diferente do Oscar Tabares, né, que era o técnico anterior. Ele exige um futebol de muita intensidade. Mas teve um outro depois. Do Uruguai Entre o Tabares e o Bielsa. Entre o Tabares e o Bielsa teve outro, que foi na Copa. Que foi para a Copa do Mundo. Alonso. Sim. Diego Alonso. Mas eu estou colocando nesse momento, né, nessa realidade da seleção uruguaia atual. O cara tem que correr muito. Tem que correr, tem que dar bote, tem que pressionar a saída de bola. É o estilo do Bielsa. E nesse estilo, o Arrascaeta não consegue. Não consegue. E acho que Estava olhando a idade, 30 anos. Ele faz 31 em junho. Então, se você for olhar a idade, é um jogador que tem muito tempo para jogar. Sim. Mas, nos últimos anos, não é o que tem acontecido, né? E assim, concordo com os pontos que foram colocados, só queria ressaltar também um aspecto que talvez, infelizmente, espero que esteja equivocado, mas na realidade atual talvez a gente veja casos cada vez mais similares, porque a gente está falando também de um jogador que atua num time que disputa tudo. E no ano passado jogou 15 jogos do Brasileiro, porque tava uma Copa América que aconteceu no meio, que influencia também nas lesões que ele vem tendo, tanto que os uruguaios também do Flamengo, de uma forma geral, sofreram. Então também acho que ele é um pouco vítima dessa questão do calendário massacrante, por jogar num time que disputa temporadas que são longas, porque ele avança em todas as competições, se não vai na final, se não briga por título, mas está sempre em quartas, semifinal. Então, além da característica do jogador, porque já de fato vem de algum tempo, ele é um exemplo do quanto que é massacrante os calendários. Então, ele também é vítima de tudo isso que está acontecendo. Se ele jogou só 15 jogos do Campeonato Brasileiro passado, foi muito por conta disso, de estar exposto a uma exaustão tremenda, além de não poder jogar os compromissos com o time quando teve uma Copa América no meio. Muito pouco, né? 15 de 38. Tem algumas tentativas que você pode fazer. Uma delas é o jogador falar assim, ó, estou aposentado da seleção, não jogo mais na seleção. Aí não vai convocado, aí não tem mais o vírus FIFA. Será que ele está interessado nisso? Isso que eu ia falar, o cara, você acha que ele não quer? É um jovem, né? Porque sempre que vai, volta lesionado. Quase sempre. Vem mais uma Copa Outra, o Flamengo tem a possibilidade de jogar 81 partidas na temporada. Né? Acho que é isso, no máximo. É muita coisa. Então vamos escolher, vamos trabalhar. Que competições ele vai jogar? A prioridade é o brasileiro, vai jogar só o brasileiro. Vai jogar 38 rodadas do brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, bota outro. Porque você tem que entender o que esse jogador pode te dar. O jogador não tem condição de atuar por 80 partidas na temporada. Ninguém tem, né? O fato é esse. Mas ele tem um físico ainda mais difícil. Para ele fazer a diferença, ele tem que jogar um número menor de partidas. Então vai jogar esses 38 do brasileiro. Ok. Para a Copa do Brasil, para a Libertadores, já que a prioridade é o brasileiro, isso dito pelo José Boto, né, que é o homem forte do futebol do Flamengo, diretor-geral, então ele vai ser usado somente no Campeonato Brasileiro e você encontra uma outra forma, um outro jogador, para fazer o papel dele nas competições paralelas. Talvez, de repente, chegou numa final de Copa do Brasil, chegou numa final de Libertadores, ok, aí você coloca. Tem que ser colocado de antemão claramente. Vai jogar, e não adianta reclamar. Poder aproveitar vai jogar só nessa. Não, mas assim não me interessa, porque assim eu estou pagando muito caro. Então, beleza, troca. Procura um outro jogador com uma qualidade parecida e libera. O Flamengo passa, por exemplo, uma oitavas ou quartas de Libertadores, pega um Palmeiras, pega um Fluminense. Não, a Arrascaeta tem que jogar. E aí? E até ou não é? O que ressalta a importância também dele, a gente tecnicamente nem se fala em tudo mais, embora não venha no melhor momento. Nem dá pra pegar esse ano, né? E assim, até a questão do técnica, que dele é brilhante, apesar de não estar no melhor momento. E eu não tô falando que o elenco aqui do Flamengo, para mim, é o melhor elenco do Brasil, da América, mas até nesse elenco, você não tem um jogador com a característica do Arrascaeta. O Flamengo pode encontrar outras formas de jogar, de outras formas de substituí-lo. Então, assim, ainda assim, mesmo que ele não esteja na melhor fase, sofrendo com lesões, eu acho que ele tem uma característica muito única no time do Flamengo. Mas o Felipe Luiz tem que pensar Lógico. Um Flamengo sem ele, não tem? Acho que são duas coisas, né? É o Flamengo sem o Arrascaeta e o que é o Arrascaeta como atleta e até onde. Porque é uma vida de desgastes, né? O Cruzeiro que ele jogava já era um Cruzeiro que jogava muito. Ele decide uma Copa do Brasil contra o Corinthians para o Cruzeiro vindo de avião.
Lembra aquela história que ele Estava no Oriente, não sei se Estava na Coreia. Na o Uruguai foi Coreia. jogar lá no... Né? Exatamente. Atravessou o mundo. São esses pontos que o Donkey coloca, porque se hoje em dia, até pelo avanço da fisiologia, um jogador vai mais longe, ele está com 30 para 31, a gente está achando jovem, por outro lado, o cara já chega com quilometragem, né, aos 31 anos, ele já jogou. Tu falou outro dia, acho que foi o Danilo, né? Acho que foi o Danilo que falou, inclusive, para a nova TV do Flamengo, falando sobre isso, né? Com esse calendário é impossível. É impossível. E aí, assim, a gente está falando aqui, eu estou colocando do lado do Flamengo, né? De olhar custo-benefício e tal, né, até que ponto vale a pena manter o jogador e tal. É um ser humano, é um profissional, está tentando seguir a carreira dele, já como história de muitas vitórias, muitas conquistas. Eu estou olhando aqui do lado do clube, né? Mas também do lado do clube era importante olhar e pensar e tentar atuar em relação ao calendário. Né? Modificar, tentar diminuir o impacto do calendário, porque realmente é desumano jogar 80 partidas por ano. Ah, mas o clube não pode fazer nada. Será que não pode mesmo? É racionalizar. Né? Racionalizar. Eu entendo dessa forma, já falei aqui várias e várias vezes. Não dá para jogar a temporada inteira, não dá. Então você vai colocar um time B, que quantidade de jogador tem para isso. Qual é a competição aqui que é prioritária? Estou repetindo aqui o que o Boto falou, é o brasileiro, beleza. Copa do Brasil, não sei o quê, beleza, bota o time B na Copa do Brasil, bota o time B, como começou o campeonato estadual, abre mão. Ou então tenta ganhar com o time B, para você priorizar o que você acha que realmente é mais importante. E conseguir ter uma quantidade razoável de jogos para você tirar o melhor dos seus jogadores e conseguir apresentar um futebol de mais qualidade, um espetáculo que atrai as pessoas. Porque o que tem acontecido com o Flamengo, praticamente todos os anos, se a gente olhar um passado recente, é que no segundo semestre o time morre. Vários jogadores caem muito de produção no segundo semestre, que é a hora que as decisões, né, são colocadas. Os títulos são decididos, os títulos mais importantes, no segundo semestre. Chega ali setembro, outubro, o Flamengo já está com a língua para fora, sem conseguir correr. E a gente falou muito do Arrascaeta, como eu dizia, completa 31 anos em junho. Outro trintão, mas esse já está com 33, é o Neymar. Bom, vamos para as informações, né? Trouxe agora há pouco, o jornalista Vene Casagrande também trouxe na íntegra, também a Raíssa Simplício. De La Cruz teve uma pequena confusão com o seu técnico, o Bielsa. De La Cruz teve um pequeno desentendimento com os diretores celestes, por conta do gramado, né, do Centenário. Apesar do atrito, o corte do Nico, do jogador da Bolívia, já era previsto. Isso que eles estão falando aqui, né? Mas a informação que até o próprio jornalista Vene Casagrande trouxe, que realmente houve um negócio mais sério entre o jogador e a direção, né? A questão do pessoal que estava comandando não só a equipe técnica, né, de futebol, o Bielsa, a direção técnica, mas também outros membros também da diretoria. O De La Cruz teria ficado aborrecido e gerou todo esse desgaste e optaram melhor cortá-lo da seleção, tá bom? Essa informação que o jornalista Vene Casagrande trouxe, né? A gente não vai saber nunca a realidade, mas essas informações que passaram. Mas eu espero que consiga contornar isso, né? Que De La Cruz hoje é muito importante para o Flamengo. A gente sabe que a confusão foi no Uruguai, mas se aconteceu lá, também pode acontecer aqui. Ou seja, tem que ter um mínimo, né? Cortar isso logo mal pela raiz. A gente sabe realmente o que aconteceu por parte do jogador. O jogador ainda não se pronunciou, mas a gente espera que não tenha sido nada demais, tá bom? Em relação a isso. Mas vida que segue. Só lembrando que De La Cruz tá apto para jogar agora de internacional. Ele, como eu falei, né? Teve essa confusão aí, não foi nada físico, de lesão nem nada. E ele está apto para enfrentar um Internacional nesse sábado. Lembrando que o jogo é sábado, no Maracanã, mando de campo do Flamengo, Flamengo Internacional, 9 horas da noite, tá bom? Informação sobre o Pablo, né, que tá dando algumas dor de cabeça aí. Isso porque o Flamengo não tá conseguindo negociar o jogador, o salário dele gira em torno de R$700 mil mensais, né? Tem essa despesa mensalmente e não tá sendo aproveitado no tempo profissional. E também o Flamengo não está conseguindo negociar o jogador, já que o jogador também não aceita reduzir seu salário para ir para outra equipe. Isso está, né, nos bastidores gerando um pouco de desconforto por parte do Flamengo. Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês fariam, né, se fosse o presidente BAP? É uma situação bem complicada, tá bom? Em relação ao Bruno Henrique,
O Flamengo espera contar o Bruno Henrique agora para sábado, né? Jogo muito importante, tem internacional, já que não vai ter o Arrascaeta. Tá fazendo tudo para poder contar com o Bruno Henrique. O camisa 27 vive a semana decisiva de recuperação da lesão. E o Flamengo corre contra o tempo para poder contar com o atacante diante do Internacional, tá bom? Aí o desfalque assim, bastante importante. E o Flamengo corre contra o tempo. Tem também informação sobre o Pedro. O Flamengo enviará nesta semana a FIFA a lista com os 50 jogadores pré-inscritos no Super Mundial de Clubes. Pedro, como a gente até trouxe aqui, tá já na lista, né, do time que vai por Mundial de Clubes. Lembrando que a projeção é agora já para o dia 29, inclusive próprio dia internacional. Ele já estaria apto no finalzinho de março para comecinho de abril, tá bom? Tá bem evoluído, já tá treinando com a equipe. A gente não sabe se ele vai ser relacionado para esse jogo internacional. Mas a projeção era essa, do dia até o final do mês, agora de março, no comecinho de abril ele já está apto e já está livre para poder atuar novamente depois do bom tempo aí parado. Depois dessa lesão bem séria, né, no ligamento cruzado anterior, o qual ele já teve quando estava no Fluminense e teve agora no Flamengo por parte da seleção, como sempre, né? Os jogadores vão para a seleção e acaba complicando a equipe do Flamengo. Mas coloque aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Mas aí o Pedro já está na pré-lista do time que vai para o Super Mundial. Outra informação que também é importante sobre a questão do Wesley, né? O Flamengo planeja vender o jogador que contrata. A ideia do Flamengo é o seguinte: o Flamengo está passando por alguns problemas depois do ano passado, na antiga gestão, a questão da compra do estádio, isso que queira que não queira foi retirado de caixa. E o Flamengo estava com um déficit de 50 milhões, agora está a 300 e poucos milhões, né? O Flamengo precisa cobrir isso, precisa corrigir isso o mais rápido possível. A ideia do Flamengo é vender mais jogadores do que contratar para essa temporada 2025. Lembrando que o projeto do Flamengo agora no meio do ano, reforçar a equipe mais ainda para a questão do Super Mundial de Clubes, como o Jorginho já está na mira, né? Já está tudo encaminhado para vir pro Flamengo, tá bom? Como eu falei, né? Contratar mais jogadores, né? Vender mais jogadores do que contratar. O objetivo é normalizar o fluxo de caixa e também pode ser alcançado com a meta orçamentária em relação ao Wesley. Lembrando que o Wesley está atraindo muito time, Real Madrid, Milan, Liverpool, Manchester United também está de olho nele, outros times também na Inglaterra, ou seja, vai vir bastante gente interessada com bastante dinheiro para poder levar o Wesley, né? E o Flamengo tem que aproveitar essa faixa aí de 15, 20, até 30, quem sabe, né? 30 milhões de euros, que seria uma venda extraordinária para o Flamengo, conseguiria sanar essas dívidas e ter um pouquinho de caixa para poder investir mais na próxima temporada, tá bom? E até liquidar isso. Assim, a gente sabe que vai ser uma perca muito grande, né? O Wesley hoje é excepcional, entrou na seleção, tá jogando pra caramba. E seria, na minha opinião, uma perca muito grande na lateral. Mas, infelizmente, o Flamengo está precisando vender, né? Vai que o Flamengo consiga mais um outro Wesley na base, consiga dar a volta por cima também. Consiga render também bons frutos. Mas a gente tem o Varela, mas também o Flamengo precisa se reforçar na lateral. Mas coloquei nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Link na descrição. Valeu.